Antes de começar essa história, eu preciso te pedir uma coisa. Não me julgue antes de ouvir tudo. Eu sei que o título pode parecer pesado, talvez até errado demais para você continuar assistindo. E, sendo sincera, se fosse eu do outro lado da tela, talvez eu também pensasse duas vezes. Mas a verdade nunca é tão simples quanto parece. Meu nome não importa tanto. O que importa é o que eu vivi, e o que isso fez comigo depois. Eu ainda carrego isso todos os dias, mesmo tentando seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Tudo começou com uma viagem. Uma viagem simples, daquelas que você acha que vai servir para descansar a mente, se afastar um pouco da rotina, respirar. Era para ser só isso. Um fim de semana tranquilo numa fazenda, longe da cidade, longe do barulho, longe de tudo. Principalmente longe dos problemas que eu fingia que não existiam. Porque, por fora, minha vida parecia normal. Eu tinha um relacionamento estável, uma rotina organizada, pessoas ao meu redor. Mas por dentro eu estava vazia. Sabe quando você está com alguém, mas se sente completamente sozinha? Quando as conversas viram obrigação, os silêncios ficam desconfortáveis e o carinho vira hábito? Era assim que eu me sentia. Eu não me lembrava mais da última vez que alguém tinha realmente me olhado, de verdade. Não aquele olhar automático, acostumado. Mas aquele olhar que enxerga, que percebe, que faz você se sentir presente. E talvez tenha sido exatamente isso que me levou até aquele momento. A fazenda ficava a algumas horas da cidade. Cercada por natureza, silêncio, aquele tipo de lugar onde o tempo parece andar mais devagar. Quando cheguei lá, confesso que senti uma paz estranha. Como se, por alguns segundos, tudo dentro de mim tivesse desacelerado. Mas, ao mesmo tempo, tinha algo diferente no ar. Não sei explicar direito. Talvez fosse o silêncio. Talvez fosse a distância de tudo que eu conhecia. Ou talvez fosse só eu mesma, finalmente sem distrações, sendo obrigada a encarar o que eu estava sentindo. E foi ali, naquele cenário calmo demais, silencioso demais, que tudo começou a mudar. Não foi de uma vez. Não teve um momento exato em que eu pensei, é aqui que tudo vai sair do controle. Não. Foi sutil. Pequeno. Quase imperceptível. Um olhar a mais. Uma conversa que durou mais do que deveria. Um silêncio que, ao invés de desconfortável, parecia confortável demais. E é assim que as coisas acontecem, não é? Não é no caos. Não é no barulho. É no silêncio. Nos detalhes. Nas brechas que a gente nem percebe que deixou abertas. Eu podia ter ignorado. Podia ter colocado um limite logo no começo. Podia ter me afastado no primeiro sinal de que algo não estava certo. Mas eu não fiz isso. E é aí que a história começa a ficar difícil de explicar. Até para mim mesma. Porque não foi só sobre o que aconteceu. Foi sobre o que eu senti. Foi sobre a forma como, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti viva de novo. E me diz, o que você faria no meu lugar? Se, depois de tanto tempo se sentindo invisível, alguém finalmente te enxergasse de verdade? Você resistiria? Ou faria exatamente o que eu fiz? Mesmo sabendo que não devia? Se você chegou até aqui, obrigada por continuar ouvindo. De verdade. Agora eu preciso que você entenda o que veio antes, porque nada disso aconteceu por acaso. Antes daquela viagem, antes da fazenda, antes de tudo sair do controle, já existia um vazio dentro de mim. E não era um vazio recente. Não foi algo que apareceu de um dia pro outro. Foi crescendo aos poucos, silenciosamente, como uma rachadura numa parede que você finge não ver. Até que, um dia, percebe que já está grande demais para ignorar. Eu estava em um relacionamento há quase 3 anos. No começo, era tudo intenso. Conversas que atravessavam a madrugada, risadas por qualquer coisa, planos que pareciam tão certos, tão naturais. Como se a gente tivesse encontrado um no outro exatamente o que faltava. Mas com o tempo, tudo foi mudando. Não de forma brusca. Não teve briga grande, traição, nada disso. Foi mais sutil. Mais perigoso, até. A gente simplesmente se acostumou. As mensagens diminuíram. As conversas ficaram superficiais. Os encontros viraram rotina. E o pior de tudo, o silêncio começou a dizer mais do que qualquer palavra. Eu não estava sozinha, mas também não me sentia acompanhada. Sabe quando você está ao lado de alguém e, mesmo assim,
Sente que poderia desaparecer por alguns minutos, e a pessoa nem perceberia. Era exatamente assim que eu me sentia. Ele não era uma pessoa ruim. Pelo contrário. Sempre foi correto, presente, do jeito dele. Mas parecia que, com o tempo, ele parou de me ver. De verdade. Eu falava sobre meu dia, sobre coisas que estavam me incomodando, sobre sentimentos que eu nem sempre sabia explicar direito. E, na maioria das vezes, recebia respostas automáticas. Curtas. Distantes. Vai passar. Você está pensando demais. Relaxa. E talvez eu estivesse mesmo. Talvez eu estivesse esperando algo que já não existia mais. Mas o que mais doía não era a falta de grandes gestos, era a ausência das pequenas coisas. O olhar que não vinha mais. O toque que virou hábito. A atenção que parecia sempre em outro lugar. Com o tempo, eu fui parando de falar. Fui guardando coisas. Engolindo sentimentos. Me adaptando àquela versão mais silenciosa de mim mesma, que já não esperava tanto, porque esperar doía. E foi aí que eu comecei a me perder. Eu me tornei alguém mais distante, mais fechada. Mas por dentro, eu só queria ser vista. Só queria que alguém percebesse que eu ainda estava ali. Que eu ainda sentia. Que eu ainda precisava. Mas como explicar isso sem parecer exagero? Sem parecer carente demais? Então eu não explicava. Eu só seguia. Seguimos, na verdade. Dois caminhos paralelos dentro do mesmo relacionamento. Sem conflito, mas também sem conexão. E talvez seja isso que mais confunde. Porque quando não há briga, quando não há um motivo claro, você começa a se questionar. Será que o problema sou eu? Será que eu estou exigindo demais? Ou será que isso simplesmente acabou? Eu não tinha respostas. Só tinha aquela sensação constante de vazio. Uma ausência que ninguém via, mas que eu sentia todos os dias. E foi exatamente esse vazio que eu levei comigo para a fazenda. Eu não fui para lá querendo que algo acontecesse. Eu fui tentando fugir de mim mesma. Mas, no fundo, talvez eu já estivesse pronta para qualquer coisa que me fizesse sentir diferente. Nem que fosse só por um instante. O convite veio numa tarde comum. Daquelas que parecem iguais a todas as outras. Eu estava no sofá, mexendo no celular sem realmente prestar atenção em nada. Rolando a tela, vendo a vida dos outros acontecer enquanto a minha parecia parada no mesmo lugar. Foi quando a mensagem chegou. Era dele. A gente já se conhecia há algum tempo. Não era alguém distante, mas também não era exatamente próximo. Era o tipo de pessoa que sempre esteve ali por perto, em encontros, conversas ocasionais. Alguém que eu respeitava, mas nunca tinha parado para realmente observar. Vou passar uns dias na fazenda. Se quiser dar um tempo da cidade, você pode vir. Simples. Direto. Mas teve alguma coisa naquela mensagem que me fez parar. Talvez tenha sido o momento. Talvez tenha sido o jeito. Ou talvez tenha sido exatamente o que eu precisava ouvir sem saber. Eu li de novo. E de novo. A ideia de sair da cidade, de me afastar de tudo aquilo que estava me sufocando, parecia boa demais para ignorar. Era como uma pausa. Um respiro. Uma chance de reorganizar a cabeça. Mas, ao mesmo tempo, alguma coisa dentro de mim hesitou. Sabe aquela sensação estranha, como se uma parte de você dissesse vai, e outra, mais silenciosa, sussurrasse cuidado? Eu senti isso. Fiquei alguns minutos encarando a tela, pensando nas possibilidades, nos e se, nas consequências que eu nem sabia explicar direito. Mas no fim, eu disse sim. Respondi de forma simples, como se não fosse nada demais. Como se fosse só mais um fim de semana fora. Mas não era. Eu só ainda não sabia disso. A viagem até a fazenda foi longa. Conforme a cidade ia ficando para trás, eu sentia algo dentro de mim mudando. Como se, a cada quilômetro, eu estivesse me afastando não só do lugar, mas da versão de mim mesma que eu vinha sendo nos últimos meses. Quando finalmente cheguei, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o silêncio. Um silêncio diferente. Não vazio, mas cheio. Cheio de sons que a gente esquece que existem. O vento nas árvores, o canto distante de algum pássaro, o som leve dos passos na terra. Era bonito. Calmo. Quase perfeito. A fazenda parecia um refúgio, mas acabou sendo um teste. Ele veio me receber com um sorriso tranquilo, como se já soubesse que eu precisava estar ali.
Não teve exagero, não teve formalidade. Só um olhar, e que bom que você veio. E, por algum motivo, aquilo me deixou mais confortável do que deveria. Nos primeiros momentos, tudo parecia normal. Conversas leves, um café no fim da tarde, aquela sensação de tempo desacelerando. Era exatamente o que eu tinha imaginado. Ou pelo menos, o que eu queria acreditar que seria. Mas aos poucos, comecei a perceber pequenos detalhes. O jeito como ele me olhava por alguns segundos a mais. O cuidado nas palavras. A forma como ele realmente prestava atenção no que eu dizia. E aquilo mexeu comigo. Não porque fosse algo explícito. Não era. Era sutil. Quase imperceptível. Mas, depois de tanto tempo me sentindo ignorada, qualquer sinal de atenção parecia intenso demais. A noite chegou devagar, trazendo aquele frio leve do campo e um céu cheio de estrelas que eu não via há anos. A gente ficou ali fora por um tempo, conversando sobre coisas simples. Mas, de alguma forma, parecia mais profundo do que qualquer conversa que eu tinha tido nos últimos meses. E foi nesse momento que eu percebi. Aquela viagem não era só uma fuga. Era um começo. E, mesmo sem saber exatamente de que, eu senti. Algo ali. Não ia terminar do jeito que começou. Os dias na fazenda começaram a ganhar um ritmo próprio. Diferente de tudo que eu estava acostumada. Não tinha pressa. Não tinha barulho. Não tinha distrações. E, no começo, aquilo me incomodou um pouco. Porque quando o mundo desacelera, você começa a ouvir coisas que antes conseguia ignorar. Seus próprios pensamentos. Seus sentimentos. Aquela inquietação interna que, na correria da cidade, a gente empurra para depois. Mas ali, não tinha depois. E foi nesse silêncio que a gente começou, de verdade, a se aproximar. Não foi algo forçado. Não teve intenção clara. Aconteceu naturalmente, como se as conversas simplesmente fluíssem sem esforço. A gente passava horas falando de coisas simples. Infância, escolhas, arrependimentos, sonhos que ficaram pelo caminho. E, sem perceber, eu comecei a falar mais do que costumava. Muito mais. Coisas que eu não dizia nem para as pessoas mais próximas. E o mais estranho é que ele ouvia. De verdade. Sem interromper. Sem minimizar. Sem tentar resolver. Só ouvia. No meio daquele silêncio, alguém finalmente começou a me ouvir. E isso mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Porque não era só sobre as palavras. Era sobre a forma como ele me olhava enquanto eu falava. Como se cada detalhe importasse. Como se eu importasse. Fazia tanto tempo que eu não sentia isso, que, no começo, até estranhei. Teve um momento específico que ficou marcado na minha cabeça. A gente estava sentado do lado de fora, no fim da tarde. O sol já estava baixo, pintando tudo com aquela luz dourada que só existe no campo. Eu estava falando sobre o meu relacionamento, ou pelo menos tentando explicar o que eu sentia. Às vezes eu acho que o problema sou eu disse, olhando pro nada. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois virou o rosto na minha direção e falou, com uma calma que me desarmou completamente. Ou talvez você só esteja tentando caber em um lugar que já não é mais seu. Aquilo me atingiu de um jeito que eu não sei explicar. Porque, no fundo, eu sabia que fazia sentido. Mas ouvir isso de alguém, assim, tão direto, tão sincero, doeu. E, ao mesmo tempo, aliviou. Eu desviei o olhar, tentando disfarçar o impacto daquelas palavras, mas ele percebeu. Ele parecia sempre perceber. E era exatamente isso que estava começando a me assustar. Porque quanto mais ele me enxergava, mais difícil ficava continuar fingindo que nada estava acontecendo. Os dias foram passando e essa conexão só aumentava. A gente caminhava juntos pela fazenda, conversava durante as refeições, dividia silêncios que, de alguma forma, não eram desconfortáveis. Pelo contrário, eram quase necessários. E, aos poucos, comecei a notar outras coisas. A proximidade física que já não parecia tão distante. Os olhares que duravam um pouco mais do que deveriam. Os momentos em que o silêncio dizia mais do que qualquer conversa. Nada explícito. Mas também, nada inocente. E eu sabia disso. Eu sentia. Teve uma noite em que a gente ficou sentado na varanda, sem falar muito. Só observando o céu, completamente limpo, cheio de estrelas. O ar estava frio,
e em algum momento, sem pensar muito, eu comentei: é estranho, parece que aqui tudo fica mais intenso. Ele soltou um leve sorriso, quase imperceptível. Ou talvez, você só esteja sentindo coisas que já estavam aí há muito tempo. Eu não respondi. Mas aquilo ficou ecoando dentro de mim. Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu estava sentindo. De verdade. E isso era bom. Mas também era perigoso. Porque eu sabia que aquela conexão não era só amizade. Não era só companhia. Era algo que estava crescendo, silenciosamente. Entre um olhar e outro, entre uma conversa e outra. E a pior parte, eu não queria que parasse. Mesmo sabendo que devia. Se eu tivesse que apontar um momento exato em que tudo começou a sair do lugar, eu não conseguiria. Porque não foi de uma vez. Não teve um gesto grandioso, nem uma decisão consciente. Não foi de uma vez, foi acontecendo aos poucos, quase sem perceber. E talvez tenha sido exatamente isso que tornou tudo mais difícil de evitar. Depois daqueles primeiros dias, a convivência passou a ter um peso diferente. Não no sentido ruim, mas no sentido de que cada detalhe começou a significar mais do que deveria. Um olhar já não era só um olhar. Um silêncio já não era só silêncio. E um toque, mesmo que acidental, deixava marcas que demoravam a desaparecer. A gente continuava conversando como antes. Rindo, dividindo histórias, passando horas juntos sem perceber o tempo passar. Mas agora, existia algo por baixo disso tudo. Algo que nenhum dos dois falava. Mas que os dois sentiam. Teve um momento específico que parece pequeno, mas mudou tudo para mim. A gente estava na cozinha. Eu estava tentando abrir um pote que simplesmente não cedia. Ele se aproximou por trás, de forma natural, como quem só ia ajudar. Deixa que eu tento, ele disse, com aquela calma de sempre. Quando ele colocou as mãos sobre as minhas para segurar o pote, nossos dedos se encostaram. Foi rápido. Simples. Mas, naquele segundo, tudo pareceu parar. Eu senti. Não foi só o toque físico. Foi a presença. O calor. A proximidade. E o pior, foi perceber que eu não me afastei. Pelo contrário. Fiquei ali. Como se uma parte de mim quisesse prolongar aquele momento por mais alguns segundos. Ele abriu o pote logo em seguida, como se nada tivesse acontecido, e se afastou. Mas tinha acontecido. E nós dois sabíamos. Depois disso, comecei a perceber outros momentos. Pequenos, mas carregados. Quando nossos braços se encostavam enquanto caminhávamos lado a lado. Quando ele me entregava algo e nossos dedos se tocavam por um instante a mais do que o necessário. Quando nossos olhares se encontravam, e demoravam a se desviar. Era sutil. Mas era constante. E, aos poucos, aquilo começou a ocupar espaço demais dentro de mim. Eu tentava ignorar. Tentava me convencer de que era coisa da minha cabeça. Que eu estava projetando sentimentos onde não existia nada. Mas, no fundo, eu sabia. Sabia que não era só comigo. Ele também sentia. Dava para perceber nas pausas. Nos olhares mais longos. Na forma como, às vezes, ele parecia querer dizer algo, mas não dizia. E isso só aumentava a tensão. Porque o não dito pesa mais do que qualquer palavra. Teve uma tarde em que a gente estava sentado na varanda, lado a lado, sem fazer nada específico. Só aproveitando o silêncio, como já tinha virado hábito. Em algum momento, eu senti o braço dele encostar no meu. Dessa vez, não foi rápido. Ele não se afastou. E eu também não. Ficamos ali, imóveis, como se qualquer movimento pudesse quebrar algo delicado demais para ser nomeado. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Mas ninguém disse nada. E, de alguma forma, aquilo dizia tudo. Foi ali que eu entendi. Aquilo já não era mais só uma conexão emocional. Estava indo além. E eu ainda podia parar. Ainda dava tempo de criar distância. De colocar um limite. De lembrar de tudo que existia fora daquela fazenda. Mas eu não fiz isso. E, sendo honesta, nem sei se eu queria fazer. Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava me sentindo vazia. Eu estava sentindo tudo. Intensamente. E talvez tenha sido exatamente isso, que começou a me afastar da razão. E me aproximar,
de algo que eu já sabia que não devia acontecer. Eu sabia que aquele momento ia chegar. Não sabia exatamente quando, nem como. Mas, depois de tudo que vinha acontecendo entre a gente, era impossível fingir que aquilo ia simplesmente desaparecer. Era só questão de tempo. E naquela noite, o tempo acabou. O dia tinha sido mais silencioso que o normal. Não por falta de assunto, mas porque parecia que tudo o que precisava ser dito já estava ali, suspenso no ar, entre a gente. A gente evitava se olhar por muito tempo. Evitava a proximidade demais. Como se, no fundo, soubéssemos que qualquer descuido seria o suficiente. Mas evitar não é o mesmo que impedir. A noite chegou devagar, como sempre. O céu limpo, o vento leve passando pelas árvores, aquele som constante da natureza que, nos outros dias, trazia paz. Mas naquele dia, só aumentava a tensão. A gente decidiu ficar na varanda, como já tinha virado rotina. 2 cadeiras, lado a lado. Um espaço pequeno demais para tudo o que estava acontecendo por dentro. No começo, falamos pouco. Comentários soltos. Frases curtas. Até que o silêncio tomou conta. Mas não era um silêncio vazio. Era cheio. Cheio de coisas que a gente não tinha coragem de dizer. Eu sentia a presença dele ao meu lado de um jeito diferente. Mais forte. Mais próxima. Como se o espaço entre a gente tivesse diminuído sem que ninguém tivesse se movido. E então, aconteceu. Ele virou levemente o rosto na minha direção. Eu senti antes mesmo de olhar. E quando olhei, já era tarde. O jeito que ele estava me olhando não deixava espaço para dúvida. Não era mais cuidado. Não era mais atenção. Era algo que ia além. Meu coração disparou. Por um segundo, eu pensei em me levantar. Em quebrar aquele momento. Em ir embora, entrar na casa, fazer qualquer coisa que colocasse distância entre a gente. Mas eu não me mexi. E talvez tenha sido exatamente isso que permitiu que tudo acontecesse. Ele se aproximou um pouco mais. Devagar. Como se estivesse me dando tempo de reagir. Tempo de parar aquilo. Mas eu não parei. Não disse nada. Não fiz nada. E, no fundo, aquilo já era uma resposta. Eu sabia que aquilo não devia acontecer. Mas também sabia que já era tarde. Quando a mão dele tocou a minha, foi como se tudo ao redor desaparecesse. Não tinha mais fazenda. Não tinha mais silêncio. Não tinha mais passado. Só existia aquele momento. Aquele toque. Aquela escolha. Eu senti meu corpo inteiro reagir, como se estivesse acordando depois de muito tempo adormecido. Era errado. Eu sabia. Cada parte de mim sabia. Mas, ao mesmo tempo, parecia inevitável. Ele apertou levemente minha mão, como se ainda estivesse esperando um sinal. Uma permissão. Ou talvez, um limite. E eu não dei nenhum dos dois. Só fiquei ali. Sentindo. Permitindo. Até que, em um movimento quase imperceptível, ele se aproximou mais. Eu podia ter me afastado. Podia ter dito não. Podia ter lembrado de tudo que existia fora dali. Mas, naquele instante, nada disso pareceu mais forte do que o que eu estava sentindo. E foi assim que a linha foi cruzada. Sem pressa. Sem palavras. Sem volta. O que aconteceu depois não precisa de detalhes. Porque não foi sobre o físico. Foi sobre a intensidade. Sobre a forma como, naquele momento, tudo o que eu vinha sentindo, a solidão, o vazio, a necessidade de ser vista, explodiu de uma vez só. E eu me deixei levar. Completamente. Mas o que mais me marcou não foi o que aconteceu. Foi o que veio logo depois. O silêncio. A gente ficou ali, lado a lado, sem dizer nada. Respirações ainda descompassadas. Pensamentos correndo rápido demais. E, pela primeira vez, o peso daquilo começou a aparecer. Porque não tinha mais como fingir. Não tinha mais como voltar atrás. A gente tinha cruzado uma linha, que nunca deveria ter sido cruzada. E, no fundo, a gente sabia. Nada, dali em diante, seria como antes. Depois daquela noite, nada ficou realmente em silêncio. Por fora, sim. A fazenda continuava calma. O vento nas árvores, os sons da natureza, tudo seguia igual. Mas dentro de mim, era um caos. Eu não consegui dormir direito. Ficava de olhos fechados, tentando organizar os pensamentos, tentando entender o que tinha acontecido.
mas tudo parecia confuso demais. Porque não era só culpa. Se fosse só culpa, talvez fosse mais fácil. Mas não era. Como algo tão errado podia me fazer sentir tão viva? Essa pergunta ficou rodando na minha cabeça, sem parar. Eu sabia que tinha cruzado uma linha. Sabia que tinha feito algo que, fora dali, não teria explicação. Algo que eu mesma sempre disse que nunca faria. E mesmo assim, uma parte de mim não se arrependia. E isso me assustava mais do que qualquer outra coisa. Na manhã seguinte, evitei olhar para ele. Fiquei mais tempo no quarto, inventei distrações, qualquer coisa para não encarar o que tinha mudado entre a gente. Mas não adiantava. Porque a mudança não estava só no ambiente. Estava em mim. Quando finalmente nos encontramos, foi estranho. Não teve conversa sobre o que aconteceu. Nenhuma palavra que tentasse explicar ou justificar. Só um olhar. E naquele olhar, tinha tudo. Tinha dúvida. Tinha consciência. Mas também tinha algo que eu não consegui ignorar. Desejo. E foi aí que eu percebi o quanto aquilo era perigoso. Porque não tinha sido só um momento. Não tinha sido um erro isolado. Era algo que ainda estava ali, vivo, entre a gente. E o pior, eu não sabia se queria que desaparecesse. Passei o dia inteiro dividida. Uma parte de mim tentando colocar razão em tudo aquilo, lembrando da minha vida, do meu relacionamento, das consequências. E a outra parte, revivendo cada segundo da noite anterior. Sentindo de novo. Querendo sentir de novo. Eu me sentia fraca por isso. Mas, ao mesmo tempo, humana. Porque, no fundo, não era só sobre ele. Era sobre mim. Sobre tudo que eu vinha ignorando há tanto tempo. Sobre o vazio que eu carregava, sobre a falta que fazia me sentir desejada, percebida, importante. E, de repente, tudo isso tinha voltado. De forma intensa. Incontrolável. Errada. Mas real. Teve um momento, no meio da tarde, em que eu me peguei sozinha, olhando pro nada, tentando tomar uma decisão. Isso precisa parar. Eu disse isso em voz baixa, como se, ao falar, aquilo se tornasse mais verdadeiro. Mas será que eu queria mesmo que parasse? Ou eu só achava que devia querer? Essa dúvida foi o que mais me consumiu. Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava me sentindo vazia. E abrir mão disso parecia mais difícil do que eu imaginava. No fim do dia, eu já não sabia mais o que era certo, e o que era só medo. Só sabia de uma coisa: aquilo não tinha acabado. E, no fundo, eu estava com medo de mim mesma. Porque, se dependesse só da razão, eu já teria ido embora. Mas não dependia. E isso mudava tudo. O dia de ir embora chegou mais rápido do que eu gostaria de admitir. Talvez porque, no fundo, eu soubesse que sair dali significava encarar tudo o que eu tinha deixado em pausa. A rotina. O relacionamento. A versão de mim mesma que eu vinha sendo antes daquela viagem. E, principalmente, significava levar comigo algo que eu não podia simplesmente esquecer. Arrumei minhas coisas em silêncio, dobrando cada peça de roupa com mais cuidado do que o normal, como se aquilo pudesse atrasar o inevitável. Como se, ao prolongar aquele momento, eu ainda pudesse evitar o que vinha depois. Mas não dava. Nada do que eu fizesse ali ia mudar o fato de que eu precisava voltar. Quando saí do quarto, ele já estava do lado de fora, encostado na varanda, olhando a paisagem como fazia todos os dias. Só que, dessa vez, tinha algo diferente. Talvez fosse o silêncio entre a gente. Ou talvez fosse o peso de tudo que a gente não dizia. A gente trocou poucas palavras naquela manhã. Frases simples, neutras, como se estivéssemos tentando voltar a um lugar que já não existia mais. Mas os olhares entregavam tudo. Tinham consciência. Tinham saudade, mesmo antes da despedida. E tinham algo que nenhum dos dois teve coragem de nomear. Quando chegou a hora de ir, eu senti um aperto no peito que não esperava. Não era só tristeza. Era algo mais complexo. Era como deixar para trás uma parte de mim que eu tinha descoberto ali. A gente se despediu sem muito contato. Sem gestos exagerados. Mas, quando nossos olhos se encontraram pela última vez, eu soube. Aquilo não tinha sido só um momento. Tinha sido um marco. Entrei no carro, enquanto a fazenda ia ficando cada vez menor no retrovisor,
eu tentei me convencer de que aquilo ia ficar para trás também. Mas eu estava enganada. A fazenda ficou para trás, mas o que aconteceu lá ficou em mim. A volta para a cidade foi estranha. O barulho, o movimento, as pessoas. Tudo parecia mais intenso, quase sufocante. Como se eu tivesse me acostumado rápido demais com o silêncio, e agora não soubesse mais lidar com o resto. Quando cheguei em casa, tudo estava exatamente como eu tinha deixado. Mas eu não estava. Nada em mim estava. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Eu tentei retomar a rotina. Voltei a responder mensagens, a sair, a conversar normalmente. Mas, por dentro, parecia que eu estava em outro lugar. Distante. Desconectada. Como se uma parte de mim ainda estivesse naquela varanda, naquela noite, naquele silêncio que mudou tudo. E então veio o reencontro. Com ele. Meu relacionamento, que já estava fragilizado antes, agora parecia ainda mais distante. Mais vazio. Mais automático. Ele falava comigo como sempre, perguntava sobre a viagem, queria saber como foi, e eu respondia. Mas era estranho. Porque, enquanto eu falava, eu sentia que estava escondendo algo que não cabia dentro de mim. Um segredo que pesava. Um contraste impossível de ignorar. Eu comparava. Sem querer. O jeito que eu me sentia antes, e o jeito que eu tinha me sentido lá. E isso só tornava tudo mais difícil. Teve uma noite em que eu deitei na cama, olhando pro teto, exatamente como fazia antes da viagem. Mas dessa vez, o silêncio era diferente. Não era mais vazio. Era cheio de lembranças. Eu lembrava dos detalhes. Das conversas. Dos olhares. Do jeito como eu me senti sendo vista, sendo ouvida, sendo desejada. E isso me confundia. Porque junto com a saudade, vinha a culpa. Uma culpa pesada, constante, que aparecia nos momentos mais inesperados. Quando eu olhava para ele. Quando eu pensava na minha vida. Quando eu tentava fingir que nada tinha acontecido. Mas fingir não apagava. Só escondia. E esconder cansa. Com o passar dos dias, eu comecei a entender uma coisa. Aquilo não tinha sido só sobre o que aconteceu na fazenda. Tinha sido sobre o que despertou em mim. Sobre uma parte que eu tinha esquecido. Ou talvez nunca tivesse explorado de verdade. E agora que eu tinha sentido, não dava para simplesmente voltar atrás. A vida continuava. Tudo seguia. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. E eu sabia. Mais cedo ou mais tarde, eu teria que lidar com isso. De verdade. Porque algumas experiências não passam. Elas ficam. E, de alguma forma, continuam vivendo dentro da gente. O tempo passou. As coisas, por fora, voltaram ao normal. Ou pelo menos foi isso que todo mundo viu.